O Kybalion, edição definitiva e comentada, um estudo da filosofia hermética por William Walker Edson, escrevendo como Os Três Iniciados, Editora Pensamento, São Paulo. Introdução de Philip Deslip, Abend sua fata libelli. Os livros têm seu próprio destino. Terencianus Maurus. Quase um século depois de sua publicação inicial, o Kybalion continua a mostrar que é um dos mais importantes e influentes textos ocultistas escritos nos Estados Unidos. Ao contrário de obras de importância comparável, que apresentavam doutrinas secretas volumosas ou preceitos secretos de grande abrangência de todas as épocas, o Kybalion era ao mesmo tempo pequeno e sucinto em seu enfoque. Obra que se autodefine como um pequeno volume, o Kybalion resume a filosofia hermética em 7 princípios básicos. Esses 7 princípios herméticos de O Kybalion conectaram os universos ocultistas dos séculos XIX e XX, unindo antigos preceitos esotéricos e organizando-os de modo que pudessem, com originalidade inigualável, inspirar um vasto e diferenciado grupo de seguidores até os dias de hoje. O Kybalion não apenas formou a base para outros preceitos ocultistas e escolas de artes mágicas, como também desempenhou um importante papel em tradições norte-americanas tão divergentes quanto o pensamento positivo e o nacionalismo negro. Se, por um lado, o legado de O Kybalion teve importância e influências singulares, por outro, a obra também deixou um rastro de mistério e confusão. Devido ao fato de seu autor ter escrito sob um pseudônimo, as circunstâncias de sua publicação e o uso extremamente difundido do texto, o Kybalion parece existir numa espécie de limbo que lhe é único. Ao contrário de qualquer outro livro moderno com um público leitor comparável, até hoje existe pouca clareza ou consenso acerca de seu autor, de quando o livro foi escrito e de quais fontes ele utilizou. Em diferentes momentos, o Kybalion tem sido visto como uma obra antiga e moderna, original e parte de uma tradição cujas origens se perdem no tempo, oriental e ocidental, de inspiração divina e humildemente assinada por uma mão humana. Com tantas cópias, alterações e redefinições dos 7 princípios herméticos de O Kybalion no século passado, sem nenhum conhecimento ou consciência de sua fonte, as ideias nele contidas não só se tornaram confusas, como também extrapolaram a obra que lhes deu origem. Embora tudo isso tenha certamente contribuído para o grande fascínio e curiosidade despertados por O Kybalion, na verdade também impediu que a obra fosse apreciada em profundidade e tivesse suas qualidades plenamente reconhecidas. Nesse sentido, a introdução a essa edição definitiva de O Kybalion apresentará pela primeira vez não apenas uma história abrangente da obra, mas também responderá a muitas questões que envolvem sua criação, o que inclui a determinação definitiva da identidade de seu autor, William Walker Edson. O professor arcano. Na época em que escreveu O Kybalion, William Walker Edson, um advogado, redefiniu um antigo termo jurídico de sentido mais místico como um lema para o seu livro The Arcane Teaching. A expressão é latina, ex uno disse omnes, que significa um único exemplo, nos permite inferir todos os outros. O lema era apropriado a Atkinson, que parecia abarcar todas as coisas com uma série infinita de temas em seus livros, artigos e conferências. Mesmerismo, habilidade para vendas, cura psíquica, budismo, criação de filhos, frenologia, lógica e raciocínio clássicos, yoga, treino de memória e ocultismo, para citar apenas alguns. Ele alternava a descrição de seus escritos. Ora se tratava de ocultismo prático, ora de nova psicologia ou novo pensamento. E em momentos distintos ele se via como professor de metafísica e cientista da mente, quando não simplesmente um autor. Apesar de toda essa variedade, a mensagem central em toda sua obra, ou exemplo único, era invariavelmente simples e direta. A mente, quando controlada e utilizada, poderia mudar a vida de uma pessoa e fazê-la ascender. O maior legado da produção de William Walker Edson como escritor talvez tenha sido o modo como sua bibliografia, de aproximadamente 100 títulos,
poderia ser descrita não em termos de livros, mas em termos de séries de livros. A série New Psychology, em 9 volumes, para a Progress Company, e outra série com o mesmo título, em 4 volumes, para Elizabeth Tone Company, os 6 volumes da obra The Arcane Teaching e os 10 volumes da série Personal Power. Atrelados à produção e à mística que envolviam Atkinson, havia ainda mais de meia dúzia de pseudônimos que ele utilizou para assinar seus livros, entre eles Yogi Ramacharaka, Teron-Ki Dumont e Magus Incógnito. Além de autor, Atkinson trabalhou simultaneamente como editor e colaborador das revistas Suggestion, New Thought e Advanced Thought, e também escreveu prolificamente para várias revistas, entre elas a Nautilus de Elizabeth Tone. Atkinson envolveu-se com a International New Thought Alliance, da qual foi vice-presidente honorário por algum tempo e frequentemente fazia palestras e conferências a convite de outras personalidades eminentes do New Thought. Durante as 3 décadas em que Atkinson escreveu, ele mudava com muita frequência e, pelo menos durante 3 períodos distintos, morou tanto em Chicago como em Los Angeles, cidades que eram 2 dos mais importantes polos aglutinadores do misticismo e do esoterismo nos primórdios do século XX. Sua fama como escritor, sua posição como editor de revistas e membro da INTA, suas raízes em diferentes cidades e, não menos notável, sua personalidade gregária, tudo isso contribuiu para colocar William Walker Atkinson em contato em suas diferentes aptidões com o vasto quem é quem do New Thought e do esoterismo daquele momento, tais como Julia Seton Sears, Ernest Holmes, Ellen Wiemans, Henry Harrison Brown, só para citarmos apenas alguns. Nascido em Baltimore em 1862, poucos meses depois da Batalha de Antietam, William Walker Atkinson foi criado em um sólido lar de classe média e recebeu sua educação formal em escolas públicas. Com pouco mais de 20 anos e lutando para encontrar trabalho devido à morte do pai, que ele sofreu uma crise psicológica ou emocional, desaparecendo por vários dias, mas sempre retornando para juntar-se à sua família na casa em que viviam. Com o tempo, o jovem Atkinson estabilizou-se, passou a trabalhar na mercearia da família e terminou por casar-se com Margaret Foster Black no dia de Halloween em 1889. O casal teria 2 filhos, William Atkinson e Joseph Welsh Atkinson, que morreu na infância. Em 1893, como era comum na advocacia, Atkinson passou 2 anos como aprendiz de um advogado da Pensilvânia e, depois de ser aprovado no exame da Ordem dos Advogados, passou a atuar como um bem-sucedido advogado independente. Seus principais campos de atuação eram testamentos, inventários e partilhas. Bem na virada do século, a vida de William Walker Atkinson sofreu um abalo quando, depois de mudar-se para uma cidade vizinha para juntar-se a um escritório de advocacia na condição de sócio, foi-lhe negada a simples e rotineira transferência de suas credenciais jurídicas. A Ordem dos Advogados local insistia em afirmar que as credenciais de Atkinson seriam invalidadas com a mudança e que ele teria de esperar 6 meses para poder refazer o exame da Ordem sob sua supervisão. Atkinson viu-se impossibilitado de trabalhar e precisou recorrer às mesmas pessoas que pareciam estar claramente contra ele. Os amigos mais próximos de Atkinson diziam que ele estava obcecado pela injustiça e mais tarde ele escreveria sobre o terrível preço que teve que pagar por esse contratempo que exauriu suas finanças, sua saúde e energia. A essa altura de sua vida, Atkinson descrevia-se como um ocultista teórico, mas carecia de experiência prática. Sua situação, porém, o obrigou a pôr o conhecimento esotérico para funcionar no aqui e agora, e ele rapidamente adotou o utilitarismo da escola de pensamento positivo do New Thought e o fez com o fervor dos convertidos. Esse casamento do esoterismo com a sua aplicação prática seria a pedra angular de seu pensamento pelos próximos 32 anos, exatamente como ocorrera com a visão de mundo e a linguagem legalista de sua carreira anterior. Entre setembro e dezembro de 1900,
William Walker Atkinson se mudou para Chicago com a família e ali deu início à sua nova vida de escritor, tendo concluído seu primeiro livro, Thought Force, depois de estabelecer-se na cidade. Poucos meses depois, já havia começado a escrever textos anônimos para uma revista dedicada ao hipnotismo terapêutico e medicinal, intitulada Suggestion, e logo passou a exercer o cargo de editor assistente. Atkinson criou sua maior escola de ciência mental por um breve período e também dava consultas a pacientes e clientes particulares, uma prática que ele não abandonaria até o fim da vida. Em fins de 1901, Atkinson tornou-se editor do The Journal of Magnetism, que logo mudou de nome, passando a se chamar New Thought. Essa revista era dirigida por um autodenominado especialista em hipnose chamado Sidney Blanchard Flower, que vinha publicando a revista havia anos, quase sempre com um título e um corpo editorial diferentes. Foi na revista que Atkinson adquiriu sua voz de escritor e, graças a uma série de colunas e artigos que ofereciam uma interpretação rápida a questões esotéricas como mentalismo, mesmerismo e telepatia, ele rapidamente se tornou a principal atração de New Thought. Sidney Flower, por sua vez, começou a usar as páginas da New Thought e seu crescente público leitor como um mercado para um conjunto de maneiras de ganhar dinheiro que foi se tornando cada vez mais bizarro e suspeito. Um cigarro saudável, alimentos medicinais, instâncias terapêuticas com dietas exclusivamente à base de leite, uma invenção milagrosa para a extração de minérios e várias ofertas de ações demasiado boas para serem verdadeiras. Em fins de 1904, as coisas chegaram a um ponto crítico quando, a pedido do chefe dos Correios, a polícia fez uma batida surpresa nos escritórios da New Thought, que naquela época havia se transferido para Nova York, e indicou Flower pelo uso de serviços de correspondência ilegal. Flower desapareceu e, embora a New Thought continuasse, não demorou muito para que Atkinson e sua família se mudassem para o extremo oposto do país, estabelecendo-se em Los Angeles. Atkinson relembraria seu período em Los Angeles como um período para descansar, recarregar as energias e fazer pesquisas. Enquanto esteve no sul da Califórnia, ele continuou a escrever e a contribuir com suas colunas eventuais para o New Thought, mas sua produção era muito menor do que a dos anos anteriores, quando ele escrevia para revistas e ao mesmo tempo publicava livros com o seu próprio nome, com o pseudônimo Yogi Ramacharaka. Em Los Angeles, Atkinson fez palestras ao lado de Alexander Tyndall, de início um mágico de palco que se tornou mentalista e depois passou a dar palestras sobre o New Thought. Atkinson também publicou durante algum tempo sob o selo editorial de Victor Segno, que se tornou sinônimo de charlatão e fraudador devido à sua School of Success. Entre outras coisas, vendia pelo correio ondas mentais por $1 cada. Ainda mais significativo foi o fato de que, ainda em Los Angeles, Atkinson teria se tornado amigo de Premananda Baba Bharati, um dos primeiros missionários hindus que foram da Índia para os Estados Unidos. Atkinson falava com fervor sobre os discípulos de Krishna e escreveu vários textos breves para a revista Light of India, publicada por Bharat. A afinidade entre Atkinson e Bharat foi apenas uma dentre muitas ligações entre o New Thought e as primeiras introduções do hinduísmo e do yoga na consciência popular norte-americana. Isso também sugere que Atkinson talvez tenha bebido muito mais perto da fonte do que muitos críticos admitem. Atkinson voltou para Chicago em 1907 e, exceto por um breve retorno à Califórnia, permaneceria em Chicago ao lado da esposa pelos 15 anos seguintes, que demarcam um período mais produtivo de sua carreira. Com seu próprio nome e com o pseudônimo Yogi Ramacharaka, Atkinson continuou a escrever sobre o misticismo hindu, mas também começou a ver os temas sobre os quais escrevera anteriormente como pertencentes aos territórios da psicologia, um desenvolvimento lógico de sua preocupação com a mente e sua própria iniciação nos universos da sugestão e da cura mental. Mais tarde, Atkinson escreveria suas obras de maior expressão quase que exclusivamente sob o pseudônimo de Theron Q. Dumont.
um cavalheiro francês ligado a uma imaginária escola parisiense de hipnotismo. Os livros assinados por Dumont tinham como público-alvo a crescente massa de vendedores e trabalhadores corporativos em busca de um caminho mais espiritualizado que os ajudasse a obter ganhos monetários práticos no mundo dos negócios. Atkinson também mergulhou profunda e integralmente no ocultismo nos primeiros anos de sua volta a Chicago, dedicando obras aos temas da cristalomancia e leitura da mente em 1907, escrevendo com seu próprio nome, no mesmo ano, escrevendo obras sobre o que ele chamava de magia mental e produzindo anonimamente uma série de 6 volumes sobre ocultismo, intitulada The Arcane Teachings, de 1909 e 1911. Em meados desse período de atividade, ele criou sua obra mais eloquente e a melhor condensação dos pontos essenciais da filosofia oculta, o Kybalion. Com um misto de imaginação, clareza e organização, Kybalion incorporava modelos supostamente antigos de esoterismo com a ciência e a psicologia moderna. Desde que foi publicado pela primeira vez em 1908 e até hoje, o Kybalion exerce enorme influência sobre uma ampla variedade de escolas espirituais de pensamento, sem contar o fascínio de sua própria história, que será detalhada mais adiante nessa introdução. As obras de maior expressão escritas durante o período que Atkinson morou em Chicago foram acompanhadas por um fluxo regular de escritos para diferentes revistas. Entre março e junho de 1910, ele voltou ao seu antigo posto de editor da revista The New Thought, até esta finalmente encerrar as suas atividades pouco tempo depois. Ao mesmo tempo, Atkinson escrevia para várias revistas da The Progress Company e também escrevia artigos mensais para a revista Nautilus de Elizabeth Tone, o que permitiu que muitos de seus textos fossem vendidos para jornais de todo o país. Em 1916, Arthur Gold, da Advanced Thought Publishing Company, fundou uma revista com o mesmo nome, que circulou por aproximadamente 4 anos e sobre a qual se pode afirmar com absoluta certeza que foi o trabalho de um homem só, enquanto esteve sob a responsabilidade de William Walker Atkinson, cujas colunas mensais, sessões de cartas e artigos assinados com seu próprio nome e diversos pseudônimos ocupavam quase a revista toda. Nos primórdios da década de 1920, Atkinson mudou-se para Detroit, a fim de participar, por um breve período, de uma série de 12 volumes intitulada Personal Power, juntamente com Edward Bills, que já havia trabalhado na revista e editora The Progress. Com um total de mais de 2.000 páginas, a série Personal Power era, por assim dizer, uma biblioteca referencial em miniatura, na qual se podia encontrar a maior parte da metafísica prática elaborada por Atkinson nas 2 décadas anteriores. Embora Bills aparecesse como coautor de Atkinson, o passado dos dois sugere que Bills talvez tenha atuado mais como um parceiro nominal e financeiro do que no processo criativo real. De Detroit, Atkinson voltou para o sul da Califórnia com sua esposa, onde permaneceu até o fim de sua vida, morando bem perto do filho e das 2 netas. Fazia palestras e continuou a publicar esporadicamente, mas numa velocidade bem mais reduzida que começava a refletir o seu envelhecimento. Em 1929, bem no início da Grande Depressão, Atkinson demonstrou sua longa admiração pela teosofia e concluiu um manual sobre o assunto. 1 ano e meio depois, terminou as 7 Leis Cósmicas. 2 dias antes do Natal de 1931, ele sofreu um acidente vascular cerebral e pouco menos de 2 semanas antes de completar 70 anos de vida, em 22 de novembro de 1932, William Walker Atkinson morreu em sua casa em Pasadena. Depois de sua morte, ao mesmo tempo que passou a exercer grande influência, paradoxalmente sua obra começou a ser esquecida, ao contrário de outros representantes do New Thought que haviam criado suas próprias instituições, como a Unity School of Christianity, de Fillmore, ou a Unity Church of Religious Science, de Ernest Holmes. Depois da morte de Atkinson, não restou nenhuma instituição que pudesse relançar seus artigos e conferências e nem de mantê-lo à altura de seu próprio legado.
Com seus textos lançados por tantos editores de livros, revistas e periódicos, muitos dos quais desapareceram ou se perderam no tempo, somente fragmentos de sua biblioteca integral conseguiram chegar a arquivos dispersos e desconexos. Pessoas como Annie Rix Militz e Emma Curtis Hopkins haviam preservado e catalogado boa parte desse material, o que facilitou o surgimento de artigos acadêmicos e teses de doutorado, permitindo que as ideias de Atkinson ocupassem seu devido lugar no contexto das histórias mais importantes do New Thought e da religião norte-americana. Contudo, William Walker Atkinson estava na dependência daqueles que, caso o incluíssem em seus relatos, escreveriam sobre ele com base em fragmentos de sua produção ou em informações inexatas. Com a dificuldade adicional de organizar seus diferentes pseudônimos, depois de sua morte, tornou-se comum que as pessoas admirassem os livros de Yogi Ramacharaka, William Walker Atkinson e os três iniciados, desconhecendo o fato de que todos eles vinham da mesma pessoa. Fosse isso trágico ou conveniente, o homem que era um adversário tão radical da Christianity e que tantas vezes escreveu que suas ideias deveriam ter uma finalidade útil e serem então descartadas, acabou por ter sua vontade atendida. Apesar de todos esses obstáculos, muitos dos livros de William tiveram uma sobrevida muito maior do que a de seus pares. A Grande Depressão testemunhou um recondicionamento dos dogmas centrais do New Thought. Como um dos autores mais conhecidos e prolíficos do New Thought, muitas das obras de Atkinson forneceram um modelo para os autores de livros de autoajuda que se seguiram a ele, como Robert Collier e Norman Vincent Peale. Peale e outros encontraram um grande público para as ideias do New Thought, vendidas nos contextos mais mundanos de autoaperfeiçoamento e pensamento positivo. Ainda que frequentemente criticado como simplistas ou desinformados, os escritos de Atkinson, como Yogi Ramacharaka, estiveram entre os primeiros a abordar seriamente o tema do yoga como uma prática a ser adotada, ainda que em parte depurassem essa prática através da cultura física, da teosofia e do New Thought. Na primeira metade do século XX, quando mestres e missionários da Índia lentamente começaram a vir para o Ocidente, os livros de Yogi Ramacharaka conquistariam muitos leitores para o hinduísmo e o Vedanta, tornando-se-iam catalisadores das buscas espirituais da Índia e ofereciam os conceitos de respiração yogi e da consciência meditativa para a inteligência artística nos universos da literatura, do jazz, da dramaturgia e das artes plásticas. Ramacharaka, supostamente um hindu do século XIX, seria redescoberto na década de 1960 e continuaria a introduzir o misticismo e a meditação orientais para um grande número de buscadores e eventuais professores de yoga com formação própria. A influência iria tornar-se ainda maior à medida que outros levassem as palavras de Ramacharaka para outros domínios, como Carlos Castaneda, conhecido seguidor do xamanismo, colocou as palavras de Yogi Ramacharaka na boca de seu suposto mentor, o guia Yak Don Juan. Isso nos leva à obra mais significativa de William Walker Atkinson, que talvez seja o que ele escreveu de melhor, Kybalion. A obra pseudônima enfatiza esse paradoxo de influência e obscuridade, apesar de impossível de ser entendido em sua totalidade quando separado do seu autor, o discurso sobre as 7 leis herméticas assumiu uma vitalidade extraordinária e de grande alcance, além de uma história própria. O cortejo de Hermes. Se uma única linha tivesse de ser estendida ao longo da história do esoterismo, tal proeza talvez pudesse ser realizada pelo cortejo de Hermes. As tradições e linhagens herméticas podem ser encontradas em uma miríade de escolas místicas e metafísicas que remontam a muitos milênios e se mantiveram enormemente flexíveis no transcurso do tempo. A figura original de Hermes era o deus egípcio da sabedoria, Tehut ou Thoth. Mais importante, Tehut
Foi incorporado ao deus mensageiro grego Hermes, tornando-se conhecido como Hermes Trismegisto, ou Hermes, o 3 vezes grande. Hermes Trismegisto foi colocado em praticamente cada ponto do espectro entre ser humano histórico e deus mítico imortal, e citado como contemporâneo, às vezes como professor, em alguns momentos identificado com Adão, Noé, Alexandre o Grande, Enoque, Apolônio de Tiana, inclusive Moisés. Ainda mais importante, atribuiu-se a Hermes Trismegisto a autoria de uma coletânea de 42 obras místicas conhecidas como Corpus Hermeticum, que incluía tratados de filosofia, magia e astronomia. Os escritos herméticos, ou hermética, constituíam uma força vibrante no mundo helênico, e sua influência está presente em obras neoplatônicas, pitagóricas e gnóstico-cristãs, embora fossem execrados por Santo Agostinho, um dos pais da Igreja. As obras herméticas entraram em declínio durante a Idade Média, mas foram redescobertas e retraduzidas na corte renascentista de Cosimo de Médici, tornando-se uma das principais influências dos campos da ciência, da cultura e da filosofia. A hermética também exerceu profundo impacto sobre os alquimistas e mágicos da Renascença, e em particular o texto hermetista cifrado em 13 linhas, conhecido como Tábula Esmeralda, ou Tábua de Esmeralda. Vários sistemas de pensamento rosacrucianista estavam impregnados da filosofia hermética, e Hermes é citado em diversos textos primitivos como o fundador mítico da maçonaria. Muitos séculos depois, a Sociedade Teosófica incluiria uma grande parte da filosofia hermética em seus primeiros ensinamentos, e os descendentes e desafetos da teosofia, como a Ordem Hermética da Aurora Dourada, a Sociedade Hermética de Anna Kingsford e Edward Maitland, levariam a bandeira de maneira mais explícita. Houve muitos grupos que se autodenominavam Fraternidade Hermética, em fins do século XIX e primórdios do século XX. Dentre eles, o mais importante e influente foi a Fraternidade Hermética de Luxor, fundada por o ocultista afro-americano Pascual Beverly Randolph, que em 1871 reeditou um texto hermético fundamental conhecido como o Divino Pimandro. Grupos menores de irmãos hermetistas também podiam ser encontrados em lugares tão discrepantes como Battle Creek, Michigan, San Antonio, Texas, Reno, Nevada, São Francisco, Califórnia e Chicago, Illinois, seja por meio de uma linha de descendência, de uma influência direta ou de fontes comuns de inspiração. Esses primitivos grupos herméticos modernos foram responsáveis por um grande número de organizações ocultistas contemporâneas. Em meio à atividade hermética na virada do século, William Walker Atkinson escreveu o Kybalion com o pseudônimo de Os Três Iniciados. Embora muitos textos herméticos tenham sido escritos em forma de diálogo, o Kybalion organizou as ideias de Atkinson sobre a sabedoria de Hermes Trismegisto em 7 princípios concisos, cada qual com seu próprio axioma: mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa e efeito e gênero. Ainda que a Tábua de Esmeralda também tenha reduzido a filosofia hermética a uma série de breves axiomas. Kybalion analisou seus pontos centrais, explicando e detalhando cada axioma, além de apresentar uma estrutura subjacente a cada um deles. Portanto, alguns dos admiradores de O Kybalion consideram que sua importância como um texto autorizado sobre o hermetismo só fica abaixo do Corpus Hermeticum e da Tábua de Esmeralda. E hoje quase não há dúvida de que ele seja mais lido do que os textos mais antigos. Embora a influência dos textos herméticos específicos seja evidente em Kybalion, não fica claro se o seu autor recebeu ensinamentos pessoais ou foi educado no contexto de alguma tradição hermética, ainda que, ao que tudo indica, Atkinson tenha tido a oportunidade de ser membro de uma delas. Durante os primeiros anos da permanência inicial de Atkinson em Chicago, na virada do século, a Fraternidade Hermética de Atlantis, Luxor e Elephantine, liderada por W. P. Philon e sua esposa, estava muito ativa
na cidade, promovendo encontros e publicando um periódico mensal chamado The Hermetiste. Alguns números desse periódico oferecem um registro de outras figuras de destaque no New Thought, como Annie Ricks e Ursula Gestefield, que se mantinham ligadas à fraternidade hermética e tinham suas obras promovidas e anunciadas aos seus membros. Pouco antes de Atkinson tornar-se editor da revista Suggestion de Herbert Parkin, suas páginas traziam menções aos irmãos hermetistas e um encontro da fraternidade hermética na lua cheia. Ficava claro que havia alguma convergência entre a fraternidade hermética e o círculo da revista sobre hipnotismo de Parkin e sua Chicago School of Psychology, na qual Atkinson estudou por algum tempo. O próprio Atkinson sugere uma consciência dos grupos herméticos contemporâneos que incorporavam energia e práticas sexuais em sua obra, com uma vigorosa advertência no fim do segundo capítulo de O Kybalion, contra essas numerosas teorias blasfemas, perniciosas, degradantes e libidinosas, esses preceitos e práticas que são ensinados com títulos grandiosos, mas que nada mais são do que uma prostituição do grande princípio natural do gênero. Não há nenhum registro claro de que Atkinson tenha pertencido a um grupo hermético, embora tais registros raramente existam. A semelhança que existe entre o Kybalion, outras obras de Atkinson sobre o ocultismo e os escritos de grupos como a Fraternidade Hermética pode simplesmente refletir influências compartilhadas, uma linguagem comum ou a criação de mitos na esfera do mundo esotérico da época. Contudo, a participação de William Walker Atkinson em um grupo hermético continua a ser uma possibilidade sedutora. Mesmo que os axiomas herméticos não fossem transmitidos dos lábios aos ouvidos reiteradamente ao longo dos séculos, em um sentido mais abstrato, os elementos de O Kybalion que mais tarde seriam contestados ou denegridos encontrar-se-iam perfeitamente alinhados ao espírito da história do hermetismo. Se Atkinson for culpado pela criação de uma mitologia fantástica na introdução de O Kybalion, com o objetivo de fornecer um cenário para suas ideias que só lhe fossem parcialmente próprias, é muito difícil que ele tenha sido o primeiro filósofo hermetista a fazê-lo. O próprio hermetismo tem se mostrado propenso a criar sua história com base em seus períodos mais recuados no tempo. Da Renascença até nossos dias, um grande número de eruditos tem procurado localizar muitos dos escritos desde a supostamente antiga hermética egípcia até o período muito mais tardio da antiguidade clássica, no qual Hermes Trismegisto era usado como porta-voz conveniente e autorizado das filosofias mágicas e gnósticas nos primeiros séculos da Era Comum. Os primeiros textos herméticos foram quase sempre escritos anonimamente e por pequenos grupos de indivíduos não afiliados e, sobretudo, bem antes dos embevecimentos da nobreza florentina na Renascença ou das altas expectativas dos endinheirados ocultistas ingleses. Os primitivos textos herméticos eram populares. O público-alvo desses textos eram as pessoas subalternas e os pesquisadores de menor importância ou aqueles cultos ou centros de poder extrinsecamente estabelecidos. Criticar o Kybalion por ser um tipo de ensinamento espiritual plebeu e inautêntico, se preocupar pelo fato de Atkinson ter usado um pseudônimo ou questionar a autenticidade do texto, equivale, em certo sentido, a atacá-lo pelo fato de ser tradicionalmente hermético. Na condição de livro, o Kybalion tem sido considerado como muitas coisas distintas, mas em essência o livro afirma-se como uma exegese, explicando e organizando uma obra mais antiga, também conhecida como Kybalion. Kybalion do século XX presta uma deferência muito respeitosa ao antigo Kybalion e o que se depreende claramente de sua natureza de coletânea ou compilação de máximas, axiomas e preceitos. No contexto de uma tradição secreta, que foram transmitidos dos lábios aos ouvidos e nela permanecem. Ao contrário de quase todas as outras exegeses que explicam uma obra ou texto sagrado, como, por exemplo,
as que fazem comentários sobre diferentes evangelhos ou análises profundas de sutras budistas, o material de referência para o Kybalion de 1908, apesar de todos os mitos e conhecimentos de natureza tradicional que já estão presentes na introdução, parece nunca ter existido. O Kybalion argumenta a partir de um centro que ou foi imaginado ou usado exclusivamente como artifício. A única comparação literária com isso talvez seja o livro perdido de Design, um volume sobre cosmologia que se imagina ser o mais antigo do mundo e que a fundadora da teosofia, Helena Petrovna Blavatsky, afirmava ter lido e memorizado em mosteiros de Ilhamas tibetano. Sua obra fundamental, A Doutrina Secreta, de 1888, pode ser considerada como um tipo de exegese de O Livro Perdido de Dasein, embora alguns eruditos da obra de Blavatsky o vissem mais como uma reformulação de textos já existentes. William Walker Atkinson era seu grande admirador e vestígios teosóficos visíveis podem ser encontrados na maioria de seus livros. Se ao próprio Atkinson não ocorreu o artifício de escrever um comentário sobre uma obra imaginária, o Livro Perdido de Dasein é uma fonte tão boa quanto qualquer outra. A comparação mais próxima de um antigo Kybalion imaginário teria sido a Tábua de Esmeralda Hermética, um texto fundamental para a alquimia e o misticismo na Idade Média, cuja forma mais antiga dentre as conhecidas é um texto em latim produzido no mundo árabe durante o século X. As breves 13 linhas da Tábua de Esmeralda apresentam uma estrutura semelhante às 7 leis herméticas de O Kybalion e ambas empregam o famoso enunciado hermetista segundo o qual, assim em cima como embaixo. O conteúdo de O Kybalion traz diferenças muito distintas da historicamente famosa e amplamente difundida Tábua de Esmeralda, para estabelecermos entre ambas uma ligação que não se estenda para além de uma influência sutil e limitada. A própria palavra Kybalion é de difícil entendimento, nunca tendo sido usada antes de aparecer como título do livro publicado por Atkinson em 1908. O sufixo ion parece sugerir uma origem grega mais antiga da palavra e aponta para uma possível ligação com o corpus primordial dos textos herméticos escritos em grego, mas não tem nenhum sentido na língua. Um pequeno grupo de pesquisadores já especulou que a palavra Kybalion talvez tenha sido extraída da figura da deusa grega e romana Cibele, ou que talvez se refira à Cabala do misticismo judaico, mas a falta total de correspondência ou referência a qualquer dessas possibilidades sugere que, quando muito, essas especulações só remetem a uma coincidência. Se esse título tem algum significado, é possível que seja o de um anagrama. A inversão das primeiras sílabas da palavra para criar Al-Kaibi-On sugere alquimia. Isso se ligaria à tese central de Atkinson, para quem a essência dos preceitos herméticos e o sentido mais profundo da própria tradição alquímica se processam na mente. Segundo Atkinson, a magia e o misticismo verdadeiros tinham por base a transmutação mental. O verdadeiro autor. Embora o Kybalion tenha sido impresso e seus direitos autorais tenham sido registrados pela Yogi Publication Society em 1908, um anúncio de 4 páginas dessa obra, incluindo vastos excertos e um sumário idêntico, foi publicado na contracapa do livro Mystic Christianity, de Yogi Ramacharaka, o pseudônimo mais famoso e verificado de Atkinson um ano antes. É seguro presumir que, no mínimo, as partes principais do Kybalion já estivessem concluídas por volta de 1907. Textos anteriores sobre alguns dos 7 princípios herméticos já podiam ser encontrados em 1903 em The Science of Breath, escrito por Atkinson como Yogi Ramacharaka. Apesar de seu verniz de antiguidade, de sua automitologização, há no livro referências que também situam sua criação em um momento específico do começo do século XX. Os usos frequentes que o autor de O Kybalion fez de ciência moderna para confirmar antigos princípios herméticos, sobretudo no que diz respeito a átomos e elétrons, apontam para descobertas feitas no final do século XIX. Os livros que são mencionados em O Kybalion,
quer mediante passagens, quer por referências diretas, também pertence ao mesmo período. A obra The Law of Psychic Phenomena, de Thomas Hudson, 1893, The Science of Breath and Philosophy of the Tuatas, de Rama Prasada, 1890, assim como as obras de Herbert Spencer e William James sobre filosofia na mesma década e nos primórdios do século XX. Essas referências não apenas fornecem uma perspectiva temporal às influências sobre o Kybalion, como também nos permitem inferir que ele tenha um único autor específico em William Walker Atchison. Atchison mencionaria Thomas Hudson 2 anos depois, em um livro sobre telepatia, usaria o enunciado As Forças Mais Sutis da Natureza em 3 livros posteriores e citaria Herbert Spencer em pelo menos 12 de seus outros livros, desde seu Crucible of Modern Thought até vários títulos escritos com o pseudônimo de Og Ramacharaka. Na pele de Ramacharaka, Atchison também usou a frase leite para crianças, carne para os homens. Em seu Advanced Course in Yogi Philosophy and Oriental Occultism, a mesma frase que os 3 iniciados usariam na introdução de O Kybalion, Atchison recomendou o romance metafísico Zanoni, no capítulo 8 de O Kybalion, e mais tarde faria o mesmo em um livro sobre a arte de vender, escrito por outro pseudônimo, Theron Q. Dumont. A própria estrutura de O Kybalion, seus 7 princípios herméticos fundamentais, também seria revisitada e reelaborada várias vezes por Atchison nas 2 décadas seguintes. As 7 leis mencionadas no livro anônimo de 1909, The Arcane Teaching, os 7 princípios cósmicos em A Doutrina Secreta dos Rosa-Cruzes, de 1918, e como tema do livro anteriormente não publicado, The 7 Cosmic Laws, escrito no fim de sua vida e republicado neste volume. Esses exemplos não apenas ligam os pseudônimos ou obras anônimas de Atchison entre si, como também associam Atchison a O Kybalion como o seu único autor. Mais importante sobre as diversas ligações entre outras obras de William Walker Atchison e o Kybalion é o fato de essas semelhanças de conteúdo, formato e material de origem não existirem em nenhum outro escritor. Atchison tinha uma vasta gama de interesses e todos giravam em torno do tema central e recorrente encontrado em todas as suas obras, o poder dinâmico e transformador da vontade e da mente. Como demonstram seus escritos, não há dúvida de que ele mergulhou fundo na teosofia, no New Thought, nos primeiros escritos sobre psicologia, hipnotismo e sugestão, em filósofos como William James e em textos contemporâneos sobre a ciência de sua época. Igualmente significativo é o fato de cada uma dessas diversas e idiosincráticas vertentes estar presente de uma forma ou de outra nas páginas de O Kybalion, e nesse livro também não encontramos nada que esteja em circulação fora da esfera de conhecimentos de Atchison, como a astrologia, o tarô ou a magia ritual. Quando alinhado às outras obras de Atchison desse mesmo período, o estilo de O Kybalion é compatível e uniforme com elas, empregando o mesmo tom, a mesma voz e peculiaridades de sintaxe e escolha de palavras. Além da riqueza de indícios contextuais que em O Kybalion apontam para William Walker Atchison como seu único autor, há também outras formas de comprovação mais concretas. Na edição de 1912 de The Who's Who in America, o verbete biográfico escrito pelo próprio Atchison arrola O Kybalion como uma de suas obras. 5 anos depois, na introdução à primeira edição francesa de O Kybalion, o tradutor da edição inglesa, Albert Caillet, descreveu o livrinho como obra muito profunda por baixo de sua aparente simplicidade, mas assegurou aos leitores que o autor de O Kybalion tinha plena consciência do que havia escrito. E até hoje não houve nenhuma outra reivindicação autoral de O Kybalion que se tenha mostrado tão clara, pública e verificável quanto essa. Boa parte do legado de O Kybalion
tem sido um relato de identidade equivocada e consequências involuntárias, desde as conclusões mais abrangentes até os menores detalhes. E nem mesmo sua data de publicação ficou a salvo de discussões. A partir de 1940, os editores de O Caibalion começaram a registrar a data de copyright como 1912, em vez de 1908, a data original, apesar da existência de registros claros da primeira, mas nenhum da segunda. Uma vez que o copyright durou por um período inicial de 28 anos durante essa época, e aí, na observância de sua inovação, colocaria a obra sob domínio público. Seria difícil vê-la como qualquer coisa que não é uma tentativa de manter o controle depois de um erro administrativo, mas a contínua reimpressão de O Caibalion, com os direitos autorais de 1912 e 1940, ajudaram a apagar parcialmente a memória de sua data de publicação original. O endereço Templo Maçônico Chicago, na folha de rosto de O Caibalion, levou muitas pessoas a fazerem falsas ligações entre a maçonaria e o Caibalion. Embora os francos maçons de fato ocupassem o andar superior do edifício do templo maçônico, o local não era uma mera loja maçônica, mas, com seus 22 andares, tratava-se do primeiro arranha-céu de Chicago. A editora original de O Caibalion, a Young Publication Society, era apenas uma dentre mais de 500 empresas que alugavam espaços para escritórios no edifício, e não havia franco-maçons nem iogues entre os proprietários. Originalmente criada em 1895 por Sidney Flower, o primeiro editor da revista New Thought, a Young Publication Society foi vendida à sua secretária Olive Bidwell 2 anos depois. Com a ajuda de Arthur Gold, seu marido, Bidwell montou uma livraria na qual personalidades locais da cena ocultista da Chicago da virada do século se reuniam. Alguns livros foram eventualmente publicados e a Young Publication Society foi dirigida em parceria com a Advanced Thought, com as duas editoras compartilhando endereços e alternando direitos de gestão entre os dois cônjuges, e até a década de 1920, quando a Advanced Thought deixou de operar devido a uma série de problemas, permitindo que a Young Publication Society continuasse atuante até nossos dias. Muitos iniciados. Como já observei, a maior fonte de confusão no que diz respeito a O Caibalion é de longe a identidade de seu autor. Com o passar dos anos, mais de 12 pessoas chamaram a si a autoria do livro numa lista aparentemente infinita de candidatos que ia do possível ao absurdo. Obras anônimas ou assinadas com pseudônimos, inclusive O Caibalion, estão quase sempre sujeitas a especulações sobre sua autoria, embora no caso de O Caibalion haja uma importante diferença. Em grande parte, as especulações alimentadas nos últimos anos pela internet apropriaram-se de pequenas referências do próprio Caibalion ou de frágeis ligações biográficas entre personagens a ele associadas e transformou-as em alegações de total autoria, quase sempre com pouca lógica ou comprovação. Devido à crença no pseudônimo Três Iniciados, sem aprofundar o exame de sua veracidade, no século XX, houve uma crença bastante duradoura de que havia de fato 3 pessoas que escreveram a obra de filosofia hermética de 1908. Uma explicação mais lógica do significado do pseudônimo estaria no fato de remeter aos aspectos trinos de Hermes Trismegisto, os 3 grandes, que foi considerado o mestre dos 3 domínios da sabedoria universal. Embora o Caibalion tenha sido redigido como uma obra inconsútil de uma única voz, e ainda que a viabilidade do trabalho conjunto de 3 autores em um único texto seja extremamente improvável, a imagem de uma tríade de ocultistas debruçados sobre um texto é misteriosa, atraente e de difícil pôr de lado. Ela evoca as possibilidades de uma sabedoria compartilhada, de um ponto único, no qual os diferentes segmentos do ocultismo norte-americano se encontram, ou mesmo uma sociedade secreta dentro de uma sociedade secreta. A ideia de que havia 3 autores distintos de O Caibalion também é particularmente propícia à especulação. Além de difícil de desmistificar, uma afirmação de autoria não seria necessariamente cancelada pela alegação igualmente válida ou enganosamente plausível. Depois de William Walker Atkinson, a pessoa mais comumente considerada como autor de O Caibalion é Paul
Foster Case, um ocultista norte-americano que escreveu obras influentes sobre o tarô e a Kabbalah nas décadas de 1920 e 1930, e que também fundou o grupo conhecido como Builders of the Adytum, construtores do Ádito. A especulação sobre Case é tão amplamente disseminada que nada menos que 5 outras possibilidades sugeridas para os 3 iniciados, publicadas online e em livros sobre Case e o ocultismo, são diretamente associadas a ele, o que inclui sua esposa, Harriet Case, sua sucessora nos construtores do Ádito, Anne Davis e nada mais além de certa voz interior que já vem auxiliando Case há anos. Também se afirma que 2 supostos chefes do templo Forte Hermes da Ordem Hermética da Aurora Dourada, ao qual Case se ligou, Michael Witt e Charles Atkins, ajudaram Case como coautores de O Kybalion, embora Case e Witt pareçam ter se conhecido depois da publicação do livro. A lenda contada por muitos que propõem a autoria de Paul Foster Case sustenta que, depois de ler Secrets of Mental Magic, 1907, de William Walter Atkinson, Case veio a conhecê-lo e os dois se tornaram amigos e começaram a trabalhar juntos, iniciando-se aí a colaboração conjunta com a escrita de O Kybalion. As afirmações que defendem a participação de Case como coautor desse livro ficam em grande desvantagem por terem confiado em fontes não documentadas e jamais vistas, em fontes anônimas e em relatos de Atkinson, que são saturados de erros factuais, como datas inexatas e nomes próprios grafados de maneira errada. Se confiarmos irrestritamente em indícios publicados e verificáveis, também será possível comprovar que tanto Case quanto Atkinson moravam em Chicago nesse mesmo período, que viajavam com os mesmos círculos de ocultistas e que se conheciam bem. Perto do fim de 1908, Case começou a escrever uma longa série de artigos incoerentes para a revista The New Thought, tendo como título geral The Law of Chemical Equilibrium, enquanto Atkinson prestava serviços a seus departamentos habituais e escrevia diversos artigos sobre a ciência mental. Mais que colaboradores do mesmo periódico, há indícios documentados de Case e Atkinson se encontraram e conheceram um ao outro pessoalmente. Um anúncio no número de março de 1910 da revista The New Thought, convidando para uma abertura inaugural organizada pela editora The Library Shelf, coloca claramente os 2 homens na mesma sala e no mesmo horário. Até hoje não há documentação de fontes conclusivas que possam atestar a natureza específica da relação entre Atkinson e Case, ou mesmo se alguma vez eles chegaram a trabalhar juntos. Por essa época, Paul Foster Case tinha 20 e poucos anos e, embora escrevesse artigos para a revista The New Thought, ainda levaria mais de uma década para que ele começasse a publicar livros. William Walker Atkinson, por outro lado, estava na metade do período mais forte e prolífico de sua carreira de escritor. Para espanto geral, lançava em média um novo livro a cada 7 semanas, ao mesmo tempo que escrevia para vários periódicos e trabalhava como editor. É duvidoso que ele tenha precisado da ajuda de alguém para escrever um livro ou clarear suas ideias. A relação entre Case e um Atkinson, muito mais velho e culto, poderia, quando muito, parecer aquela que se dá entre um aluno e seu professor, e não entre 2 pares ou coautores. Um mágico de palco nascido como Claude Conley, que na vida adulta sempre usou turbante e era conhecido pelo seu público como Alexander, o homem que tudo sabe, também foi alçado à condição de um dos 3 iniciados. Embora Conley não fizesse parte de O Kybalion, em 1924, ele publicou uma obra em 5 volumes que trazia o título The Inner Secrets of Psychology, que também era o homem por trás de 2 pseudônimos frequentemente confundidos com William Walker Edson, Swami Panchadasi e Swami Bhaktavishta. Na primeira fase da introdução ao Kybalion, dão-se as boas-vindas aos estudantes e investigadores de A Doutrina Secreta. Essa influência tão clara da teosofia não surpreende que vários teósofos de renome também tenham sido propostos como um dos 3 iniciados.
o arquiteto Claude Bergenton, Rama Prasada, que traduziu textos hindus na virada do século, e Mabel Collins, autora de The Light of the Path. Completando a lista de suspeitos, encontra-se Marie Corelli, autora de muitos romances metafísicos, e o lendário ocultista italiano Conde Alessandro di Cagliostro, particularmente digno de nota se levarmos em conta sua morte, ocorrida bem mais de um século antes da publicação de O Kaivalya. Da mesma maneira, as alegações de que Swami Vivekananda, um missionário hindu do século XIX, tinha algo de sua lavra em O Kaivalya, não leva em conta sua morte 6 anos antes da publicação do livro. Igualmente intrigantes são as menções do pseudônimo de William Walker Atkinson Yogi Ramacharaka, como autor de O Kaivalya. O vimos no catálogo de 1932 da W. Foyle, que publicava obras de ocultistas ingleses. Em 1931, no catálogo da biblioteca do British College of Psychic Science. Embora isso possa ser atribuível a um simples erro, reedições posteriores de O Kaivalya pela Yoga Publication Society trariam um único anúncio das obras completas de Yogi Ramacharaka na contracapa do livro. Se o pseudônimo Três Iniciados inspirou a busca de um excesso de autores, também ajudou a inspirar a afirmação mais influente e bizarra de autoria, a ideia de que o Kaivalya não tinha absolutamente nenhum autor. Com o passar do tempo, depois da publicação inicial de O Kaivalya, o livro tornou-se cada vez mais visto, não como criação de um autor de Chicago em 1908, mas como um produto direto da antiga sabedoria hermética, mencionada em sua introdução, ou mesmo do próprio Hermes Trismegisto místico. Se a obra foi escrita por um verdadeiro iniciado ou vários iniciados atuantes nos limites de uma escola ou tradição de mistérios, então quem quer que tenha escrito o Kaivalya não terá criado o conteúdo de suas páginas. Tratar-se-ia de depositários preocupados em passar esse conteúdo adiante. Fosse ou não sua intenção, a introdução de Atkinson tem alguma responsabilidade por essa confusão. Os três iniciados curvaram-se tanto em sua humildade que para os leitores ficou fácil olhar para além deles e concentrar-se em uma fonte imaginária, histórica ou mítica para o livro. Talvez tivesse sido mais difícil descartar uma autoria humana de O Kaivalya se seu autor reivindicasse um mais alto grau de autoria sobre o seu conteúdo, ou se o livro tivesse sido publicado com o nome dos Três Magos ou Três Mestres. Ironicamente, essa confusão ajudaria a preservá-lo ou renová-lo, continuamente século após século, ao mesmo tempo que ajudaria a tornar nebuloso o nome de William Walker Atkinson como seu legítimo autor. Em primeiro lugar, isso coloca naturalmente a questão do que teria levado William Walker Atkinson a abdicar de seu próprio nome e escrever o Kaivalya com o seu pseudônimo. Os pseudônimos geralmente são atribuídos a motivações sombrias e misteriosas, como nos casos de vida dupla. Contudo, à luz do conjunto completo das obras de Atkinson e de seu contexto, o uso de três iniciados tem raízes muito mais mundanas. William Walker Atkinson estava longe de ser o único de seus pares a escrever obras sobre temas bizarros ou mágicos e assiná-las com nomes ou personae igualmente exóticos. Além dos noms de plume de Claude Conley, o parceiro de palestra de Atkinson em Los Angeles, Alexander Tyndall escrevia como Ali Nomad, e seu contemporâneo, sediado em Chicago, o editor-autor L.W. de Lawrence, usava túnica e turbante em suas fotos no frontispício de obras como The Hindu Book of Death. Embora os pseudônimos de Atkinson respondessem muito pouco a temas específicos, eles seguem mais de perto a linha editorial de diferentes editoras. Yogi Ramacharaka escreveu para a Yoga Publication Society e Theron Q. Dumont publicou na Advanced Thought Publishing, enquanto as obras de Atkinson, assinadas com seu verdadeiro nome, foram escritas com muitas temáticas distintas em períodos distintos. Os indícios levam a crer que seus pseudônimos talvez fossem uma maneira de evitar a saturação do mercado com títulos assinados por ele mesmo.
e também de publicar novas obras enquanto mantinha contratos exclusivos de curto prazo com diferentes editores. Algumas obras que Atkinson escreveu com um nome totalmente diferente na capa, ou com pseudônimos que só foram usados uma vez, diziam respeito a sexo ou ao ocultismo. Isso sugere que esses pseudônimos também eram um expediente prático para Atkinson, um ex-advogado, proteger-se numa época em que os Correios dos Estados Unidos e paladinos da moral pública como Anthony Comstock, inspetor postal e criador da Sociedade para a Eliminação dos Vícios de Nova York, perseguiam regularmente os autores e editores cujos livros sobre sexo ou magia eram por eles considerados como obscenos ou fraudulentos. William Walker Atkinson certamente extraiu uma lição desalentadora de sua mentora Ellen Wilmans, a quem dedicou com especial deferência seu livro The Secret of Mental Magic, de 1907, como uma fonte de inspiração, coragem, determinação e vontade. Na virada do século, Wilmans teve a sua grande e florescente organização Mental Science, na Flórida, violentamente atacada por acusações de que suas promessas de cura à distância não passavam de fraude postal. Wilmans acabou sendo inocentada da acusação quando a Suprema Corte revogou as acusações de fraude, mas o ônus financeiro de tudo isso foi imenso. Ela passaria os últimos anos de sua vida como uma sombra do que havia sido. Talvez a explicação mais simples e forte do uso do pseudônimo por Atkinson encobre sua explicação na própria história de O Caibalho. Em resumo, o autor, com o nome misterioso e a mitologia e o preâmbulo correspondentes e bem-sucedidos de O Caibalho, criaram um poderoso mito que se conectava com o imaginário de seus leitores e permitia que muitos deles o aceitassem como sabedoria irrefutável. A chave mestra. Embora o Caibalho certamente fosse único em muitos aspectos, Atkinson também estava usando ideias que tinham muito boa circulação na época em que o livro foi escrito. Para os grupos unidos sob a bandeira do hermetismo, era comum descrever o universo em termos de leis cósmicas ou universais. Por exemplo, a obra The Virgin of the World, 1885, de Anna Kingsford e Edward Maitland, da ordem hermética, continha um grande número de leis universais semelhantes àquelas encontradas em O Caibalho: gravitação, ordem, geração e afinidade. Durante uma década depois de Kingsford e Maitland, o periódico da Escola de Filosofia Hermética, com sede em Chicago, ainda descrevia as leis de transmissão e recepção em um número e a grande e poderosa lei da força positiva e negativa em outro. Além do hermetismo, também havia em O Caibalho muitos elementos que poderiam ser semelhantes aos que predominavam nas ideias do New Thought da época. As ideias de Atkinson sobre a alquimia mental formaram-se em parte por influência do escritor Prentice Mulford de fins do século XIX. Sua série de protolivros sobre o New Thought, intitulada Your Forces and How to Use Them, e muitas das ideias de Mulford ecoam nas páginas de O Caibalho. O fato de O Caibalho ter excedido em sobrevida as obras que cobriam um território semelhante e de ter visto sua influência estender-se para muito além dos seus domínios iniciais, o hermetismo ou o New Thought é um testemunho da escrita e do estilo únicos de Atkinson. Caibalho deveu seu sucesso ao vazio que ajudou a preencher entre os que buscavam ajuda espiritual, bem como ao modo como alcançou seu público, falando-lhe de uma maneira ao mesmo tempo familiar e reveladora. Tinha o equilíbrio perfeito de tom e estilo entre o mistério e a acessibilidade. Apresentava, ao mesmo tempo, exemplos prosaicos e mitologias fantásticas. Para um público de ocultistas e místicos, preparados para a sabedoria e a iniciação ocultas, o Caibalho parecia sugerir ambos os conhecimentos na prateleira de uma livraria. As frases populares do livro, quão poucos há em cada geração que estão prontos para a verdade ou que a reconheceriam se elas lhe fosse apresentada, e os lábios da sabedoria estão fechados, a não ser para os ouvidos do entendimento. Desempenham uma dupla função.
Os ensinamentos contidos em O Caibalion são raros e destinam-se a um público seleto, mas o fato de o leitor encontrar aquelas palavras dá-lhe a certeza de que ele também pertence a esse pequeno e seleto grupo. Talvez o mais importante disso tudo esteja na criação, pelo Caibalion, de um sistema oculto, que além de ser decididamente mental, era ao mesmo tempo moderno e democrático. Oferecia um caminho para a sabedoria que não mergulhava em algum complicado sistema de iniciação secreta, preso a uma cultura exótica, nem se mantinha oculto sob o manto de rituais complexos. Ao contrário, seu sistema era fortalecido pela ciência e psicologia e podia ser explorado pela moeda comum dos pensamentos e desejos cotidianos de qualquer indivíduo. Além do mais, no que diz respeito à autoria de O Caibalion, a falta de pelo menos um autor moderno e particularmente adepto do hermetismo em si, não apenas impregnou o livro de uma autoridade misteriosa e mítica, como lhe deu a flexibilidade necessária para lançar raízes sólidas, como era conveniente no Antigo Egito, nas tradições da magia primitiva ou na alquimia renascentista. Praticamente, quase a partir da sua publicação inicial, O Caibalion, em seus 7 princípios herméticos, foi usado como um texto padrão fundamental ou uma obra introdutória ao estudo de um grande número de aspirantes ao esoterismo, tanto nos Estados Unidos quanto em outros países. Por fim, uma longa lista de autores e grupos que se mantêm em atividade até os nossos dias usou os 7 princípios herméticos de O Caibalion em lugar de outras obras mais antigas sobre o hermetismo, como Tábua de Esmeralda ou a Hermética Grega. Apreciar um panorama completo e de grande abrangência de todos os que foram assim influenciados pelo Caibalion seria uma tarefa praticamente impossível. Por sua própria natureza, muitas escolas ocultistas e lojas de magia eram secretas e bem resguardadas ao olhar leigo, ou eram pequenas ou localizadas, de modo a assegurar que só produzissem um grupo limitado de boletins informativos ou instruções privadas de circulação interna. Contudo, apesar das informações disponíveis, é seguro presumir que a influência de O Caibalion sobre o esoterismo no século XX foi imensa e que, como leitura comum, ajudou a estruturar tudo, desde pequenos movimentos independentes até grupos tão grandes como diferentes ordens Rosa-Cruzes e sistemas tão populares e reconhecíveis como Wicca e paganismo. Em meados da década de 1920, o ocultista Alfred Henry arrolou os 7 princípios herméticos de O Caibalion exatamente nas mesmas palavras e descreveu-os como as bases da doutrina Rosa-Cruz. Ele estava seguindo o forte precedente de George Winslow Plummer, cofundador das Sociedades Rosacruziana nos Estados Unidos, que anteriormente se referia ao Caibalion como a grande diretriz de toda a filosofia hermética e parte do evangelho de nosso pai Hermes. Plummer também aconselhava os alunos a dedicarem todo o seu tempo ao estudo do hermetismo do ponto de vista das verdades vitais que subjazem à superfície, e não do ponto de vista crítico e acadêmico, que teria sido prudente, levando-se em conta a escassa capacidade de compreensão que a grande diretriz da filosofia hermética havia tido na antiguidade. Mais recentemente, outro grupo Rosa-Cruz, The Sovereign Headquarters of the Rosicruces, a sede soberana da Ordem Rosa-Cruz, nas Ilhas Canárias, tem uma primeira edição da tradução francesa de O Caibalion, apresentada com grande destaque em sua coleção e na qual se menciona a proximidade que a obra tem com os Rosa-Cruzes. Laurie Cabot, a bruxa oficial de Salem, Massachusetts, usou os 7 princípios herméticos de O Caibalion em seu próprio manual de magia para os alunos dedicados a essa ocupação, afirmando que tais princípios eram a fonte das leis da bruxaria. Um estudo antropológico posterior sobre o neopaganismo nos Estados Unidos descreveria seus adeptos com absoluta certeza como seguidores da crença em que o mundo é organizado de acordo com 7 princípios herméticos sintetizados pelos 3 iniciados. A leitura de O Caibalion é recomendada em manuais de magia ritual e de alta magia, bem como em várias obras de grupos contemporâneos que se identificam como Aurora Dourada. Embora todos esses grupos e escolas que estudavam o Caibalion para sua fundamentação no século passado possam parecer dispersos,
Esse era certamente um objetivo não muito distante das intenções que o próprio Atkinson tinha para a obra. Durante sua vida, Atkinson recusou-se a aderir incondicionalmente a um grupo ou um sistema de crenças. Em suas obras, ele instruiu sistematicamente seus leitores a experimentar, descobrir suas próprias verdades, permanecer independentes de todos os dogmas, mesmo que isso implicasse o descarte de boa parte de sua própria obra. No final do capítulo 14 de O Caibalion, Atkinson oferece sua obra como uma chave mestra, um termo amplamente usado na época em sua acepção ocultista, que trará clareza aos preceitos alheios e o que servirá como um grande reconciliador de teorias distintas e doutrinas antagônicas. O Caibalion, porém, fez muito mais do que servir de companhia para outros textos metafísicos. Muitas de suas influências mais significativas iriam muito além das intenções ou mesmo da imaginação de William Walker Atkinson. Alguns anos depois da morte de Atkinson, o Caibalion vinha sendo modestamente usado como uma ferramenta comercial, anunciado na seção de classificados do The New York Times como 7 princípios poderosos para fomentar as técnicas de venda. Por 50 centavos, o aspirante a vendedor, em meio à Grande Depressão, poderia aprender técnicas de comunicação naquela obra de um antigo mago egípcio, Hermes Trismegisto, e fazê-lo em um escritório compartilhado, barato e perto da Broadway. Mais tarde, o Caibalion desempenharia um papel mais reservado e muito mais influente no modo como os norte-americanos viam um dinheiro, o sucesso e o melhor caminho para chegar a ambos por meio de um dos autores e conferencistas mais populares e conservadores do país, Norman Vincent Peale. Grande parte das críticas iniciais lançadas contra Peale depois da primeira edição e do sucesso de O Poder do Pensamento Positivo execrava-o por promover uma filosofia herética e centrada no humano, enfatizando o pensamento mágico e o poder pertencente ao homem e não a Deus. Tempos depois, essas críticas ficariam difíceis de imaginar quando Peale se estabeleceu firmemente como um bastião do conservadorismo estadunidense e da linha de frente do cristianismo protestante. Embora boa parte disso se devesse ao sucesso de Peale e à sua crescente influência em relações, ele também afirmava categoricamente que as bases de seus ensinamentos não iam muito além da Bíblia, da praticidade, do otimismo e do bom senso. Pouco antes de sua morte, porém, ele começou a revelar algumas das influências mais ocultas que ele havia tido em sua juventude. Em sua entrevista, concedida à revista Science of Mind em 1987, Peale recordou como o livro Creative Mind and Success, 1919, do autor e místico Ernest Holmes, ligado ao New Thought, foi lhe dado quando ele ainda era um repórter iniciante e como o livro terminou por aumentar sua autoconfiança e colocá-lo no caminho de seu futuro sucesso. Alguns anos depois, Peale escreveu um artigo para o Scotch Rite Journal, em que abordou a forte influência que a franco-maçonaria tivera em sua vida, referindo-se a ela como um tesouro inesgotável de princípios e objetivos que tornaram ainda mais fortes aqueles que eu já vinha abraçando em minha vida. Com base no acervo de várias bibliotecas franco-maçônicas, na época da admissão de Peale à fraternidade, é perfeitamente possível que o Caibalion tenha sido um desses tesouros. A ligação mais evidente com uma influência ocultista na obra de Norman Vincent Peale apareceu em 1989, quando ele recomendou uma coletânea publicada em um só volume das obras de Florence Scovel Shinn, que esteve entre os escritores e conferencistas pioneiros do New Thought, da primeira metade do século XX. Shinn era mais conhecida por seu livro de 1925 sobre a dinâmica do poder metafísico da mente, o jogo da vida e como jogá-lo. Peale afirmou sobre os escritos de Shinn: o jogo da vida é pleno de sabedoria e insights criativos. Que seus ensinamentos serão proveitosos é coisa que posso afirmar, pois eu mesmo os utilizei durante muito tempo. 1 ano e meio depois da morte de Peale, 2 sacerdotes chamados John Tweed e George Exel escreveram para um periódico acadêmico de pequena circulação, o Lutheran Quarterly,
um artigo em que detalhavam a ligação entre Norman Vincent Peale e Florence Shen. E Jackson ouviu as frases e ideias de Shen no cerne da obra de Peale e o Caibalion no cerne da obra de Shen. Uma questão que ela deixou bem clara em sua obra The Secret Door to Success de 1940, e se você fizer uma leitura atenta de O Caibalion, descobrirá que Hermes Trismegisto ensinou exatamente aquilo que hoje ensinamos. Faz pouca diferença saber se Peale foi diretamente influenciado por O Caibalion ou se terá recebido uma influência indireta através das obras de Florence Shen. Os mesmos temas são compatíveis em ambos os casos. A influência sobre a realidade individual por meio de estados mentais, o universo espiritual regido por leis científicas e a capacidade de anular o negativo mediante o recurso à sua correspondente polaridade. É difícil não identificar a terceira lei hermética de O Caibalion, o princípio da vibração, no capítulo 4 de O Poder do Pensamento Positivo, publicado por Peale em 1952. Pessoalmente, eu acredito que a oração transmite vibrações de uma pessoa a outra e a Deus. Tudo no universo é uma vibração constante. Ele não estava sozinho na adoção de uma concepção dominante cristã dos benefícios da prosperidade que haviam ocultado suas raízes ocultistas. Um dos poucos best-sellers que poderiam ser vistos em paralelo com O Poder do Pensamento Positivo era um guia para a saúde mental publicado por Napoleon Hill em 1937, Think and Grow Rich, visivelmente baseado no estudo feito pelo autor durante 20 anos sobre os hábitos e características de homens bem-sucedidos e expressamente escrito a pedido do magnata Andrew Carnegie. Poucos anos antes de sua morte, em 1970, Hill revelou uma fonte menos terrestre de sua inspiração no livro Grow Rich, with Peace of Mind, ao descrever uma visita que lhe fizera um orador invisível da grande escola dos mestres, que lhe deu instruções para todos que pretendessem tornar-se um iniciado. No tempo transcorrido desde os enormes livros de Hill e Peale, sua mensagem de um evangelho da prosperidade baseado no pensamento positivo misturou-se com ideologias inovadoras, apropriou-se do âmago do cristianismo evangélico norte-americano e teve sua doutrina difundida em igrejas colossais por evangelizadores populares como Joe Osteen e Robert Schuller, protegido de Polo. É irônico que muitos cristãos atuais que adotam e praticam os preceitos do Evangelho da Prosperidade execrem simultaneamente as heresias da nova era, isso é, o ocultismo e o esoterismo, que em parte lhes serviram de inspiração. Cerca de meio século depois da publicação de O Poder do Pensamento Positivo, Rhonda Byrne lançou O Segredo, em 2006. Um filme de baixo orçamento que foi rapidamente seguido por um livro que, graças à divulgação boca a boca, de uma pessoa para outra, e programas de entrevistas ou debates, tornou-se rapidamente um fenômeno de cultura de massas. Os livros e DVDs venderam milhões de cópias em poucos meses. O segredo era simples e tinha pouco a oferecer que fosse novo para qualquer pessoa consciente da linhagem do pensamento positivo, que vinha de Peale a Hill, passando pelo Newfort. Se todos concentrassem seus pensamentos no que queriam para sua vida, atrairiam para si a realização de todos os desejos graças às leis do universo. Havia também pouca novidade em O Segredo para os que estivessem familiarizados com o Caibalion. Vibração, frequência, alquimia mental e a lei da atração. Em seu site oficial, O Segredo colocava Hermes Trismegisto lado a lado com Henry Ford e Martin Luther King como uma das figuras por trás de O Segredo, e referia-se com desmedido exagero à mítica Tábua de Esmeralda como um dos mais importantes documentos históricos conhecidos pela humanidade. A autora de livros de autoajuda, Doreen Virtue, do movimento Nova Era, foi mais direta. No mesmo ano, deu um novo formato ao Caibalion, transformando em um livro com um CD atraente e luxuoso, a que deu o título de Divine Magic, The Seven Sacred Secrets of Manifestation. A sobrecapa de Divine Magic informava que a interpretação da autora era necessária porque o texto de 1908 era difícil de entender devido à sua linguagem arcaica e confusa.
Grande parte da obra de Werther consistia de citações diretas de Ucayballion, de longos trechos extraídos do original e em itálico, nas eventuais reformulações introduzidas pela autora. A influência do livro foi além das manifestações culturais de espiritualidade alternativa. Em consonância com a linhagem conhecida do hermetismo, o Ucayballion oferecia-se como a filosofia hermética do Egito e da Grécia antigos. Embora o grupo de pessoas que tentava enfatizar o que havia de grego em Ucayballion fosse muito pequeno, houve várias tentativas de associar o autor do livro de 1908 ao antigo deus egípcio Thoth e a fonte da obra um Egito, decididamente negro e africano. Em 1969, o poeta e dramaturgo Leroy Jones fez um duro ataque aos ignoramuses e impostores e cabeças de vento que leem The New York Times, dizendo-lhes que os mestres ocultos dos negros eram negros também, inclusive o autor de Ucayballion. Um quarto de séculos depois, Wayne Chandler escreveu um artigo influente para o Journal of African Civilization e mais adiante publicou um livro intitulado Ancient Future, que atribuía os 7 axiomas herméticos de Ucayballion à divindade egípcia Thoth e os colocava em consonância com outros textos herméticos clássicos em um contexto explicitamente africano. Elijah Michael, professor de trabalho social, usou esse ponto de vista sobre o Ucayballion em muitos artigos, criando um conceito de terapia de orientação para a realidade centrada na África, usando os 7 princípios herméticos como base para um sistema de valores voltados para a África. Bem menos acadêmica foi a reformulação de Ucayballion em 2002 como The Secret Wisdom of Tehut, a sabedoria sagrada de Thoth, reivindicada por Dwight York, do grupo nacionalista negro chamado United Nubian Nation of Moors. Pouco mais que uma reimpressão com o acréscimo de pseudo-hieróglifos e substituição seletiva de textos, Sacred Wisdom foi a oportunidade de Dwight York esclarecer as dúvidas e ambiguidades sobre o Ucayballion, que era, segundo ele, um antigo documento egípcio que havia sido deturpado tanto pelos cananeus quanto pelos gregos. Um uso mais prático e trivial de Ucayballion foi encontrado em Nova Jersey, no grupo de caçadores de recompensas místicas conhecidos como The Seekers, as quais, embora usassem tratamento humano e valores espiritualmente focados, desfrutavam de um índice de sucesso que superava até mesmo os do FBI e do US Marshal Service. Joshua Armstrong, fundador afro-americano dos The Seekers, fez os candidatos potenciais à condição de membros do grupo lerem obras de filosofia egípcia, inclusive o Ucayballion, além de receberem treinamento em artes marciais e obterem permissão para o porte de armas de fogo. Embora isso só pudesse ser associado a anseios africanos no mais abstrato dos sentidos, as inúmeras referências ao Ucayballion em vários romances das 4 últimas décadas, as obras de autoajuda como Black Wealth, Riqueza Negra, as salas de bate-papo virtual e a pintura de Jeff Donaldson do grupo Africobra, tudo isso aponta para a posição modesta, ainda que inegável, que o Ucayballion conquistou nos domínios do pensamento afrocêntrico e da espiritualidade afro-americana. Alguns tenham se voltado para o Egito em busca da fonte de Ucayballion, um trio de moradores de um subúrbio de Michigan, que se autodenominavam os 3 iniciados, tentou usar o Ucayballion como modelo para a construção de pirâmides na década de 1970, construindo várias delas e citando a obra de Atkinson dezenas de vezes em seu livro. Ao mesmo tempo que os 3 iniciados de Michigan estavam construindo pirâmides inspiradas por Ucayballion, outro grupo chamado Summum de Salt Lake City estava absorvido nos 7 princípios herméticos e construindo uma pirâmide de quase 8 metros de altura. O Summum não apenas fundamentaria em Ucayballion um dos experimentos espirituais mais pitorescos e incomuns na história recente dos Estados Unidos, como também daria à obra de Atkinson sua maior exposição pública ao fazê-lo finalmente chegar à mais alta corte do país. Depois de ser supostamente visitado por seres extraterrestres em meados da década de 1970, um pai divorciado com 2 filhos chamado Claude Novell
começou a compartilhar uma sabedoria que lhe havia sido transmitida por esses seres de outro mundo. Em poucos anos, Novel, conhecido como Quark-Ra, havia criado um grupo conhecido como Summon, que criou uma mistura de nova era e ensinamentos místicos com uma estrutura inequivocadamente egípcia. Com sua pirâmide, que também era sua sede, nas proximidades da rodovia Interstate 15, o Summon mergulhou no universo místico e empresarial e começou a produzir um vinho que intensificava a meditação, conhecido como Nectar Publications, a fabricar lubrificantes íntimos e até ressuscitar a prática da mumificação para as pessoas e seus animais de estimação. Os ensinamentos espirituais que começaram a partir de Quark-Ra tiveram uma trajetória menos original. Os 7 aforismos fundamentais do Summon foram extraídos praticamente de forma literal dos 7 princípios herméticos de Ukaibalho. Quando confrontado com a estranha semelhança entre os dois, Quark-Ra negou, inclusive, ter lido o livro de Atkinson, e mais tarde sugeriu que ele e Ukaibalho haviam sido inspirados por uma mesma fonte. O Departamento de Direitos Autorais nos Estados Unidos foi mais claro, referindo-se ao livro do grupo Summon, que veio a ser escrito, Summon Closed Except to the Open Mind, de uma obra não original. 3 décadas depois do primeiro encontro de Quark-Ra com os extraterrestres, o Summon pediu para colocar um monumento no parque público da cidade vizinha de Pleasant Grove, no qual ficariam inscritos ao lado dos 10 mandamentos, os 7 aforismos do Summon. Pleasant Grove recusou o pedido e seguiu-se uma disputa jurídica entre a cidade e o Summon, com recursos que terminaram por alcançar a mais alta jurisdição possível. Em 2008, no cenário da primeira publicação de Ukaibalho, As 7 Leis Herméticas, escritas por William Walker Atkinson, ele próprio, um profissional de direito inscrito na Ordem dos Advogados de 2 estados, teria seu grande dia na Suprema Corte dos Estados Unidos. Em um caso que dependia de interpretações essenciais da primeira emenda, Summon fundamentou sua argumentação na liberdade de expressão e na igualdade de acesso a um fórum público, enquanto Pleasant Grove alegava que no monumento os obrigaria a referendar um discurso que não refletiria a cidade ou seus valores. Apesar das evidentes diferenças de opinião entre os juízes, a Suprema Corte emitiu por unanimidade uma decisão contrária a Summon. Monumentos estão associados a seus proprietários e a escolha de aceitar e exigir um monumento em um parque público era, aos olhos da Corte, uma questão de opinião governamental. Os argumentos apresentados à Suprema Corte tinham um quê de absurdo. O presidente da Suprema Corte, John Roberts, perguntou se, de acordo com a argumentação de Summon, a Estátua da Liberdade precisaria ter, como contraponto, uma estátua do despotismo. E o juiz Antonin Scalia ofereceu a sugestão de um possível monumento aos biscoitos de chocolate. O conteúdo dos 7 aforismos do Summon mal chegou a ser mencionado, a não ser em termos vagos, como uma religião, mas os próprios membros do grupo, apesar de suas tentativas de buscar abrigo sob o rótulo de cristandade agnóstica, pareciam estar mais em jogo do que as palavras do monumento proposto. Em primeiro lugar, seria difícil imaginar que uma mensagem mais amplamente aceita, proveniente de um grupo social majoritário, tivesse sido recusada pelo parque de Pleasant Grove. Numa grande e tácita ironia, a obra da qual o Summon havia extraído praticamente cada palavra nunca foi mencionada. Em muitos sentidos, as 7 leis herméticas de Ukaibalho merecem um tributo maior do que o pastiche filosófico de Quark-Ra. Há mais de um século, o Ukaibalho tinha feito algo extraordinário. Não só continuaria a ser impresso e a vender um grande número de cópias, sobrevivendo a todas as obras a ele semelhantes e comparáveis, como também nunca deixara de ser uma fonte de inspiração durante a Grande Depressão, a contracultura da década de 1960, a nova era e a era da internet. Ukaibalho havia visto dezenas, quando não centenas, de edições diferentes, e tinha sido traduzido para pelo menos 10 línguas diferentes e para o Braille. Durante a década de 1970, o chileno Dario Sommer usou os 7 princípios herméticos de Ukaibalho como fundamento de vários livros escritos com o pseudônimo de John Baines.
Disso resultou seu instituto para a filosofia hermética, que hoje tem ramificações na Europa, nos Estados Unidos, grande parte da América Latina. As palavras de Kybalion foram colocadas em um madrigale spirituale, uma forma musical a capela, que era normalmente reservada à poesia, em homenagem aos santos católicos ou à Virgem Maria, e apresentada em Munique, em fins da década de 1980. Na literatura, um exemplar de Kybalion pode ser colocado tanto ao lado de clássicos metafísicos e de The Legend of Beggar Vance, uma obra com evocações do Bhagavad Gita, como numa biblioteca de obras metafísicas, ao lado de O Símbolo Perdido, os mais recentes blockbusters de Dan Brown. Talvez devido a uma combinação de ignorância de suas origens com um entusiasmo sincero por seus preceitos, o Kybalion seja hoje frequentemente mencionado no mesmo contexto de textos sagrados, muito mais antigos e estabelecidos como a Bíblia e o Alcorão. Comprovação da força, flexibilidade e longevidade do Kybalion nos é dada pelo fato de o livro ter sido uma fonte geral de inspiração dos modernos pagãos aos pensadores positivistas cristãos, das pequenas sociedades secretas aos fenômenos da cultura pop. Direto ou indiretamente, o Kybalion deixou a sua marca no modo como milhões de pessoas veem o dinheiro, a espiritualidade, a mente, o sucesso e a natureza do próprio universo. Como tem sido o destino de muitas obras ocultistas e esotéricas, o Kybalion nunca recebeu o respeito merecido, e o homem que o escreveu não recebeu o devido reconhecimento. É possível que, ao reconhecer sua autoria e o legado de sua obra mais influente, o monumento que o Kybalion fez foi por merecer, mas que permanece inexistente, seja essa edição que o leitor tem em mãos. A Hermes Trismegisto, conhecido pelos antigos egípcios como o 3 vezes grande, e o mestre dos mestres, dedicamos reverentemente esse livro de ensinamentos. O Kybalion, estudo da filosofia hermética, do Antigo Egito e da Grécia, os 3 iniciados. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Introdução. Temos o grande prazer de apresentar aos estudantes e investigadores da doutrina secreta essa pequena obra baseada nos preceitos herméticos do mundo antigo. Existe tão pouco material escrito sobre esse assunto, apesar das inúmeras referências feitas pelos ocultistas aos preceitos que expomos nas inúmeras obras existentes sobre o ocultismo, que isso nos leva a esperar que o grande número dos pesquisadores das verdades arcanas saberá acolher devidamente o presente volume. O propósito desta obra não é a enunciação de uma filosofia ou doutrina especial, mas sim fornecer aos estudantes uma exposição da verdade que servirá para reconciliar os fragmentos do conhecimento oculto que possam ter adquirido, mas que parecem opor-se uns aos outros, e que só servem para desanimar e desagradar o principiante nesse estudo. O nosso intento não é construir um novo templo de conhecimento, mas sim colocar nas mãos do estudante uma chave mestra com que possa abrir todas as portas internas que conduzem ao templo do mistério em cujos portais ele já entrou. Nenhum fragmento dos conhecimentos ocultos possuídos pelo mundo foi tão zelosamente guardado como os fragmentos dos preceitos herméticos que chegaram até nós ao longo das dezenas de séculos já transcorridos desde o tempo do seu grande criador, Hermes Trismegisto, o escriba dos deuses, que viveu no Antigo Egito, quando a atual raça humana estava em sua infância. Contemporâneo de Abraão, e se for verdadeira a lenda, instrutor deste venerável sábio, Hermes foi e é o grande sol central do ocultismo, cujos raios têm iluminado todos os ensinamentos que foram publicados desde o seu tempo. Todos os preceitos fundamentais e básicos introduzidos nos ensinamentos esotéricos de cada raça foram formulados por Hermes. Mesmo os mais antigos preceitos da Índia tiveram, indubitavelmente, suas raízes nos preceitos herméticos originais. Desde a terra dos Ganges, muitos ocultistas avançados viajaram para o Egito para se prostrarem aos pés do mestre. Dele, obtiveram a chave mestra que explicava e reconciliava os seus diferentes pontos de vista e, assim, a doutrina secreta foi firmemente estabelecida. De outras terras também vieram sábios, que consideravam Hermes como mestre dos mestres,
e a sua influência foi tão grande que, apesar dos numerosos desvios de caminho de séculos de instrutores dessas diferentes terras, ainda se pode facilmente encontrar certa semelhança e correspondência nas muitas, e quase sempre divergentes, teorias aceitas e combatidas pelos ocultistas de diferentes países atuais. Os estudantes de religiões comparadas compreenderão facilmente a influência dos preceitos herméticos em qualquer religião digna desse nome, quer seja uma religião conhecida pelo homem, uma religião morta ou que esteja em pleno vigor em nossos dias. Sempre há alguma correspondência entre elas, apesar das aparências contraditórias, e os preceitos herméticos atuam como o seu grande reconciliador. A obra de Hermes parece ter sido criada com o fim de plantar a grande verdade semente, que se desenvolveu e germinou em tantas formas estranhas, mais depressa do que se teria estabelecido uma escola de filosofia que dominasse o pensamento do mundo. Todavia, as verdades originais ensinadas por ele mantiveram-se intactas em sua pureza original por um pequeno número de homens que, recusando grande parte de estudantes e discípulos pouco desenvolvidos, seguiram o costume hermético e reservaram as suas verdades para os poucos que estavam preparados para compreendê-las e dominá-las. Dos lábios aos ouvidos, a verdade tem sido transmitida entre esses poucos. Sempre existiram, em cada geração e em vários países da Terra, alguns iniciados que conservaram viva a sagrada chama dos preceitos herméticos, e sempre recorreram às suas luzes para reacender as luzes mais fracas do mundo profano. Quando a luz da verdade começava a escurecer e a apagar-se por conta de sua negligência, e os seus pavios ficavam embaraçados com substâncias estranhas. Sempre existiu um punhado de homens para cuidar do altar da verdade, em que mantiveram sempre acesa a lâmpada perpétua da sabedoria. Esses homens dedicaram sua vida a esse trabalho de amor que o poeta muito bem descreveu nessas linhas. Não deixes apagar a chama, mantida de século em século nessa escura caverna em seus templos sagrados, sustentada por puros ministros do amor. Não deixeis que esta divina chama se extingua. Esses homens nunca procuraram a aprovação popular, nem um grande número de prosélitos. São indiferentes a essas coisas, porque sabem quão poucos de cada geração estão preparados para a verdade ou podem reconhecê-la se elas lhe for apresentada. Reservam a carne para os homens feitos, enquanto outros dão o leite às crianças. Reservam suas pérolas de sabedoria para os poucos que conhecem o seu valor e sabem trazê-las nas suas coroas, em vez de lançá-las aos porcos, que as pisoteariam na lama, misturando-as a seu repugnante alimento mental. Esses homens, porém, nunca se esqueceram ou perderam de vista os preceitos originais de Hermes, que tratam da transmissão das palavras da verdade aos que estão preparados para recebê-la, a respeito dos quais diz o Kybalion, entre aspas, em qualquer lugar que se achem vestígios do mestre, os ouvidos daqueles que estiverem preparados para receber o seu ensinamento se abrirão completamente. Fecha aspas. E ainda, aspas, quando os ouvidos do discípulo estiverem preparados para ouvir, aí virão os lábios para enchê-los de sabedoria, fecha aspas. Mas a sua atitude habitual sempre esteve estritamente de acordo com outro aforismo hermético que também se encontra em o Kybalion. Aspas, os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Aspas. Os que não podem compreender são os que criticaram essa atitude dos hermetistas e clamaram que eles não manifestavam o verdadeiro espírito dos seus ensinamentos nas astuciosas reservas e reticências que faziam. Porém, um rápido olhar retrospectivo nas páginas da história mostrará a sabedoria dos mestres, que não ignoravam a loucura de pretender ensinar ao mundo o que ele não desejava saber, nem estava preparado para isso. Os hermetistas nunca quiseram ser mártires, pelo contrário, mantinham um retiro silencioso, com um sorriso de piedade nos lábios fechados, enquanto os bárbaros se enfureciam contra eles nos seus costumeiros divertimentos de levar à morte e à tortura os entusiastas honestos, porém,
desencaminhados que julgavam ser possível obrigar uma raça de bárbaros a admitir a verdade, que só pode ser compreendida pelo eleito, já bastante avançado no caminho. O espírito de perseguição ainda não desapareceu da terra. Há certos preceitos herméticos que, se fossem divulgados, atrairiam contra os divulgadores um feroz alarido de desprezo e de ódio por parte da multidão, que tornaria a gritar: crucifiquem-nos, crucifiquem-nos. Nessa pequena obra, procuramos apresentar ao leitor uma ideia dos preceitos fundamentais de O Kybalion, empenhados em transmitir-lhes os princípios operacionais em vez de tratarmos detalhadamente de seus ensinamentos. Os verdadeiros estudantes não terão dificuldade para aplicar esses princípios, já que aqueles movidos por mera curiosidade precisarão se desenvolver, porque, nesse caso, os preceitos herméticos serão para eles nada além de palavras, palavras, palavras. Os três iniciados.